gente, tudo bem com vocês? Essa será a nossa 15ª aula do terceiro ano. Para iniciar essa nossa aula, vamos iniciá-la com a correção da atividade que a propôs na aula passada. Então, todos aí do terceiro ano vão pegar o livro e vão abrir na página 28, a gente vai fazer a correção sobre o conteúdo, a acentuação dos monossílabos, né? Na aula passada, nós vimos que os monossílabos são palavras que possuem somente uma sílaba e a acentuação delas segue algumas regras que a gente precisa entender e nos apropriar. Então, os monossílabos, as palavras que terminam em A, em E e em O, seguido ou não de S, elas recebem acento, elas são acentuadas, né? Aí a Pro deu para vocês de exemplo a palavra pá, pé e pó. Quando a Pro diz seguida ou não de S, quer dizer que a palavra pode ser acentuada no singular, só com as vogais, e quando ela está no plural também pode ser acentuada quando a gente acrescenta o S. Também vimos que os monossílabos, né, os ditongos abertos, também recebem acentuação. E aí a Pro ressaltou que ditongos são aquelas palavras que possuem duas vogais na mesma sílaba. Então vamos aí para a correção desse conteúdo. No primeiro diz assim, ó: leia as palavras monossílabas do quadro a seguir. Então no quadro a gente tem a palavra chá, pá, brás, pés, mês, crê, nós, pois e só. Então essas palavras aí vocês vão utilizá-las para responder as questões aí embaixo. Então na letra A fala: o que essas palavras têm de semelhança quanto à acentuação? Então, todas as palavras são acentuadas. Só visualmente, só olhando para elas aí, a gente pode perceber que todas possuem acento. Seja um acento agudo ou seja um acento circunflexo. Na letra B, pergunta: complete a regra, acentuamos as palavras monossílabas terminadas em, com as vogais A, E e O. Precisa ser nessa sequência que a senhora falou as vogais? Não, gente. Pode ser na sequência que você colocou aí, contanto que essas vogais A, E e O estejam escritas aí. Pode ser na sequência que você colocou, viu? Então ficaria: acentuamos as palavras monossílabas terminadas em A, E e O, seguida ou não de S. No segundo, leia esses ditados populares. Saco vazio não para em pé. As más notícias chega depressa. Cada um dá o que tem. Uma andorinha só não faz verão. Copie os monossílabos tônicos que aparecem nesses ditados. Então, no primeiro que diz saco vazio não para em pé, a gente vai escrever aí a palavra pé. As más notícias chegam depressa, a gente vai escrever a palavra mas. Cada um dá o que tem, a palavra que a gente vai escrever é dar. Uma andorinha só não faz verão, a palavra daí vai ser só. Então vamos escrever pé, mas, dá e só. São os monossílabos que a gente encontrou aí nesses ditados populares. Fala aí um trechinho para vocês entenderem o que é ditado popular, né? Ditados populares são frases curtas que expressam uma opinião. Muitos ditados foram criados em tempos bem antigos, fazem parte da cultura popular. Quando fala assim, cultura popular, quer dizer que passa de um para o outro, né? O pai escutou do pai dele, que escutou do pai dele e assim por diante. São coisas, né? São informações que passam de geração para geração, por isso que a gente diz que faz parte da nossa cultura. E popular, a cultura de uma população, de um povo, né? No 3, sobre a acentuação das palavras monossílabas, marque V para as informações verdadeiras e F para as falsas. Então a gente vai ler aí a frase. Quando essa informação dita pela frase for verdadeira, a gente vai colocar a letra V, e quando for falsa, a gente vai colocar a letra F. Então, nem todos os monossílabos tônicos são acentuados, verdadeiros, né? Existem monossílabos tônicos que não são acentuados.
Monossílabo, na página agora 29, viu? Monossílabos tônicos terminados em A, E e O são acentuados? Verdadeiro. Monossílabos tônicos, quando acentuados, só podem receber acento agudo? Falso, né? Existem monossílabos tônicos que são acentuados com acento circunflexo. Monossílabos como do, mar, sol e flor não recebem acentos? Verdadeiro. Esses aí não têm acentuação, eles não recebem acento. Terminou aí a nossa correção. Vamos fazer o nosso procedimento de sempre, fazendo aí a autocorreção e colocando a data de hoje. Cada dia a Pro está aqui falando, batendo na mesma tecla aí com vocês, da importância de se fazer a correção da atividade. Essas atividades serão utilizadas nas voltas às aulas presenciais, quando vocês voltarem aí para a escola, entrar na salinha de vocês, tiver contato com os coleguinhas de sala, a Pro vai fazer aí, né, uma checagem, vamos dizer assim, das atividades que foram desenvolvidas ao longo dessas videoaulas, para saber se vocês realmente acompanharam, se fizeram as correções, se colocaram as datas referentes a essas correções, e a Pro vai utilizar isso para validar as presenças de vocês, porque supostamente todos tinham que estar assistindo a aula referente ao dia. Então a Pro vai ter ciência, né? Vai ter consciência de quem realmente fez esse procedimento quando a gente vê as atividades feitas. Então, terminou aí a nossa correção, o terceiro ano, vai pegar o seu livro aí de geografia, vai abrir na página 305. Nessa página 305, vocês vão encontrar o conteúdo chamado O Campo e a Cidade se Completam. A Pro vai começar, como sempre, fazendo a leitura do conteúdo. Vocês vão me acompanhar aí. A Pro lê daqui, vocês acompanham aí em casa, como a gente faz esse procedimento na sala. E aí a Pro vai fazendo ao longo do tempo paradas estratégicas para que a gente entenda, né? Que haja uma explicação sobre o que a gente já escutou, do que a Pro já leu. Então vamos iniciar. O campo é uma área tradicionalmente produtora de alimentos e fornecedora de matéria-prima. Tanto a cidade como o campo consomem os produtos gerados nesse espaço. Vira aí a página, a gente vai para a página 306. A cidade é um espaço que oferece um grande número de serviços e atividades comerciais. É comum, por exemplo, que pessoas que morem num campo tenham de se deslocar à cidade para utilizar esses serviços, como atendimentos hospitalares. Nas cidades, estão concentradas atividades comerciais como supermercados e lojas de roupas. Elas também abrigam indústrias e empresas que vendem produtos e equipamentos utilizados nas atividades ligadas ao campo, como a produção de adubos, sementes e o comércio de tratores. A cidade também depende do campo. A grande maioria dos alimentos consumidos pelas pessoas que moram na cidade tem sua origem na área rural, como frutas, legumes e carnes. Muitas indústrias instaladas na cidade dependem da matéria-prima vinda do campo. Algumas indústrias se instalam no campo, as agroindústrias, e enviam seus produtos para a cidade, como o açúcar, o leite e o papel. Então vamos aqui falar sobre o que a Pro já leu, para vocês entenderem, né? A Pro diz assim, que o campo, ela é um lugar, né? Ela é um ambiente naturalmente fornecedora de alimentos. E que essa comunidade do campo e da cidade, elas se completam na necessidade que uma tem da outra. Vejam bem, no campo, por a gente ter plantações, essa sociedade, essa comunidade, ela tem as suas residências com espaçamento bem maior do que na cidade. Quer dizer, no campo, os vizinhos das pessoas moram mais longe, né? E as pessoas dali vivem em uma sociedade rural, focada na produção de alimentos, de acordo com a plantação que elas desenvolvem. Essas pessoas do campo, elas não têm alguns serviços que para nós aqui da cidade é natural, como a questão de lojas, né, de hospitais, de shoppings. Então, existem coisas aqui na nossa cidade, na comunidade urbana, que as pessoas que moram na comunidade rural não têm acesso.
Então, essas pessoas que moram no campo, quando precisam desses atendimentos ou desses serviços, precisam se deslocar, né, de onde mora e vir para a cidade para fazer isso, para comprar uma roupa, um móvel novo, fazer uma consulta, um depósito num banco e assim por diante. Mas a cidade também, mesmo sendo aquela que tem muito mais serviços a oferecer, também tem uma dependência muito grande do campo. Porque quando a gente sai de casa e vai ao supermercado para que a gente compre as compras do mês, tudo que a gente encontra ali veio oriundo do campo, mesmo que não seja matéria-prima. Tipo assim, vamos comprar frutas. Então as frutas vêm do campo do jeito que elas são produzidas lá. Mas existe aí no supermercado alguns produtos que também passaram por um processo de industrialização. São produtos que precisaram da matéria-prima do campo para dar origem a outro produto. Então percebam aí a importância que o campo tem na questão do desenvolvimento da sociedade. Então existem produtos que vêm de lá do jeito que foram produzidos, como é o caso de verduras, hortaliças e frutas. E existem produtos também que a gente consome na cidade, que também vieram do campo através da matéria-prima. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu trouxe para vocês uma gravura de uma indústria. Aqui, ó. Essas indústrias, elas podem estar instaladas na cidade ou também agora no campo. Quando elas são instaladas no campo, elas recebem o nome de agroindústrias. Então, lá no campo, essas indústrias têm como um processo fundamental absorver a matéria-prima do campo e transformar ela em produtos industrializados. Então vamos pensar que fulano, seu João, tem lá no campo uma plantação de tomates, né? Aí a Pro trouxe aqui, ó, plantação de tomates. Seu João pode fornecer para a cidade os tomates aqui in natura, que é a forma dele natural, quando diz in natura, quer dizer, a gente compra nos mercados os tomates. Ou seu João pode fornecer os mesmos tomates aqui, que a gente vai dar o nome agora de matéria-prima, para a indústria. E a indústria vai fazer, a partir da matéria-prima tomate, outros produtos industrializados, como ketchup, molho de tomate, coisas que a gente compra no supermercado. Então percebam que há uma relação bem íntima entre os três. O campo e a cidade, e o campo e a indústria. Então, o campo tem um papel extremamente fundamental nessa questão, né? Mas, vamos falar aí na outra página agora. Todo mundo vai pegar o livro e vai para a página aí 307. A gente vai falar aí nessa página sobre a questão do êxodo rural. O êxodo quer dizer o deslocamento de pessoas. Então, lá no início, a gente vai perceber que a população do campo era grande e hoje, atualmente, ela é muito menor do que a população da cidade. Então, vamos descobrir por quê. Ao longo do século XX, as características da população do Brasil se modificaram significativamente. No início desse século, a população era predominantemente rural, ou seja, vivia no campo. Ao longo das décadas, esse quadro foi se modificando e atualmente a população urbana, isto é, a maioria das pessoas vivem nas cidades. Um dos motivos para essa mudança no quadro social foi o chamado êxodo rural, deslocamento rural, né? Esse termo é utilizado para definir a migração entre a massa de população do campo em direção à cidade. Muitos desses migrantes decidiram mudar para áreas urbanas do país em busca de melhores condições de vida, novos empregos e maior acesso à rede pública de saúde e educação. É importante compreender que as políticas públicas urbanas não se adequaram corretamente a essa chegada de imigrantes e muitos acabaram instalando-se em locais de risco, como barracos ou encosta de morros. Atualmente, alguns desses migrantes, notando novas oportunidades em suas terras natais,
realizam migração de retorno. Então a gente vai focar nessa questão. No início, as pessoas moravam mais no campo, entendeu? Então a gente tinha uma população bem maior no campo. Com o desenvolvimento dos serviços públicos na cidade, as pessoas começaram a fazer uma migração. O que é migração, Pro? Elas saíram do lugar onde elas moravam para morar em outro lugar. Então elas migraram, né? Por quê? Podemos perceber que as pessoas no campo, a população do campo, é bem menor do que a população da cidade. Né? As pessoas vivem hoje mais na cidade por diversos motivos, como falta de escola no campo, falta de serviços públicos como saúde no campo. Então, as políticas públicas que foram estabelecidas na cidade não alcançaram a população do campo. Então, eles acabaram tendo que se deslocar para tudo, se era para se consultar, se era para estudar. Então, muitos optaram de vez de sair do campo e passaram a morar nas cidades. Só que essas cidades, elas não estavam preparadas para essa demanda, né, para essa quantidade de gente tão grande indo morar lá. Então as pessoas foram chegando, não tinha ali nada programado para recebê-las e elas foram ficando aonde elas encontravam um espaço para construir sua moradia. Foi aí onde deram origem a muitas favelas nessas grandes cidades, né? E também tem a questão da industrialização, né, das atividades do campo. As pessoas hoje no campo, a mão de obra do campo, cada vez mais é feita através de máquinas e se precisa menos ainda da mão de obra humana. Então as pessoas perderam o emprego no campo e tiveram que vir morar na cidade, atrás de condições de vida melhores, né? Mas agora, né, eles estão percebendo uma leve melhora, vamos dizer assim, e estão fazendo essa migração de retorno. Estão voltando para o lugar onde eles moravam antigamente. Até porque os serviços públicos das cidades não são satisfatórios de todas as formas, né? A educação não é a educação que devia ter, a saúde é precária, o transporte urbano, a questão da habitação, o saneamento básico. Então a cidade tem muitos problemas a serem desenvolvidos ainda pelos órgãos competentes de administração. Então vocês vão fazer a leitura aí novamente sozinho, né? Fora a explicação da prova, da página 305, 306 e 307. E para casa a gente vai desenvolver aí a página 309. Então, o terceiro ano vai fazer em casa a atividade da página 309 hoje, referente aí a esse conteúdo que a gente viu hoje. O campo e a cidade se completam. Então, até a próxima aula. Na próxima aula a gente vai iniciar com a correção desse conteúdo.